Muito boa noite a você que acompanha o Santa Cruz Online. Nós falamos ao vivo nesse momento aqui da nossa redação em Santa Cruz do Capibaribe, trazendo informações atualizadas sobre uma tragédia que aconteceu hoje, que vitimou fatalmente 4 pessoas de uma mesma família que residiam aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Nós tivemos ao longo do dia colhendo informações, algumas delas já foram publicadas nos nossos veículos de comunicação, mas agora a gente já atualiza com detalhes o que aconteceu nessa tragédia, esse momento muito difícil, inclusive, que essa região nossa do Agreste passa após o recebimento dessas informações. O acidente aconteceu no Rio Grande do Norte, como já foi divulgado. 4 pessoas de uma mesma família morreram, 5 pessoas estavam no veículo, então uma pessoa sobreviveu. As vítimas fatais que foram divulgadas, inclusive, já na manhã de hoje, tiveram os nomes divulgados. Tratam-se de Valderlânia Arruda Lima, 38 anos, Valdilene Arruda Lima, de 36 anos, Everaldo José Penha, de 41 anos, e Antônio Neto, que tinha entre 7 e 9 anos. Nós não temos ainda a idade precisa do garotinho que morreu nesse acidente, o Antônio Neto. As pessoas estavam vindo do litoral do Rio Grande do Norte, passaram os últimos dias de feriado naquela região, e regressavam pela madrugada, por volta das 4 horas e 30 minutos, 4 horas e 40 minutos da madrugada, para Santa Cruz do Capibaribe, quando o acidente aconteceu. As informações atualizadas que nós temos informações em relação ao estado de saúde da única sobrevivente, a Wedja e Stephanie Silva Penha, de 18 anos de idade. O Wedja deu entrada em um hospital na cidade de Mossoró, que fica próximo à rodovia BR-110, onde aconteceu o acidente. O acidente foi próximo à cidade de Upanema, no Rio Grande do Norte, mas a Wedja foi transferida para este hospital regional, para um hospital regional na cidade de Mossoró. A informação que nós temos é que ela teve uma fratura no fêmur, chegou ao hospital consciente, passou pelos procedimentos iniciais de primeiros socorros e pela manhã havia a informação de que ela estava aguardando a realização do procedimento cirúrgico. O hospital explicou que a Wedja inspira cuidados, o quadro dela, porém não relatou gravidade, embora que o quadro detalhado que nós temos agora aponta para essa fratura no fêmur. A princípio, tudo indica que a Wedja não corre risco de vida, não corre risco de morte. Ela permanece internada neste hospital, familiares estão acompanhando a sobrevivente. Outra informação colhida pelo nosso repórter Jabson Nunes, agora há pouco, nas residências, próxima à residência onde moravam essas vítimas, é de que o sepultamento, o velório vai acontecer assim que esses corpos chegarem aqui a Santa Cruz do Capibaribe, e deve acontecer 3 desses corpos, as 2 mulheres mais o garotinho, estarão sendo velados no Cabana Clube, e essa é a informação que nós temos. A outra vítima fatal, o Everaldo, o corpo do Everaldo será velado em uma residência. Nós não temos ainda detalhes do endereço, de onde será essa residência. Há informações imprecisas em relação ao sepultamento. Há a possibilidade das 2 mulheres, a Vandelânia e a Valdilene, que eram irmãs, serem sepultadas em Barra de São Miguel, já que seriam naturais daquela região, junto com o corpo do garotinho Antônio Neto. Esse velório pode acontecer em Barra de São Miguel, mas isso ainda não está confirmado pela família. Nós vamos ter essas informações nas próximas horas. Eu gostaria de chamar a atenção agora dos nossos internautas, das pessoas que acompanham o Santa Cruz Online, porque ao longo do dia de hoje nós buscamos várias informações, fizemos vários contatos, inclusive, para ter informações precisas em relação a esse acidente, ao que teria causado essa tragédia que vitimou essa família. Eu consegui contato com um colega jornalista, o César Alves, lá da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O César, ele atua na TV Terra Sal, que é afiliada da Rede Super, lá no Rio Grande do Norte. E ele esteve acompanhando, junto com sua equipe, todas as informações, inclusive fotos que nós divulgamos ao longo do dia, foram feitas pela equipe do jornalista César Alves. Ele esteve acompanhando durante o dia e conversando, inclusive, com agentes do Corpo de Bombeiros, policiais rodoviários que estiveram atuando no resgate dos corpos e no socorro da vítima.
e nós vamos conversar com ele. Eu vou fazer um contato aqui por telefone, nesse momento, né, trazendo as informações direto lá do Rio Grande do Norte, para detalhar, né, para os nossos internautas, para você que está acompanhando a gente, como aconteceu esse acidente e os detalhes do que foi encontrado ali na rodovia onde a tragédia aconteceu. César, boa noite para você. Nós estamos ao vivo agora através do Santa Cruz Online. Eu sei que durante todo o dia você esteve acompanhando, buscando as informações sobre esse caso. E eu gostaria, César, que você explicasse para a gente exatamente o que foi colhido de informação, como esse acidente aconteceu. O que se sabe é que o veículo bateu na traseira de uma carreta que estava carregada com cilindros de gás. Mas como que essa carreta, por que essa carreta estava ali e o que de fato houve? Quais foram os horários, inclusive, desses fatos? Boa noite, César. Boa noite, amigo. Boa noite aos ouvintes do seu programa. Esse acidente aconteceu, o primeiro, né? Quando essa carreta com cilindros de gás havia acabado de abastecer num posto da empresa Fênix, no município de Upanema. É uma espécie de dique, onde eles abastecem os caminhões de gás natural, GNV, que eles chamam gás online, para abastecer os postos da região. Então esse caminhão havia acabado de abastecer lá 80 cilindros, cada um com 35 metros cúbicos de gás natural, numa pressão aí de 250 bar, que é a medida que usa para gás natural, nesses cilindros, e vinha se dirigindo pela BR-110 no sentido Mossoró, que também fica aqui na região oeste do Rio Grande do Norte. Logo pouco adiante, cerca de 10 quilômetros, esta carreta é um pouco pesada, obviamente. Um dos pneus cortou ao passar por um buraco, aquela boca de lobo, como se diz assim. Esse pneu, ele cortado, ele estourou. E o outro, próximo a esse pneu, foi também danificado e também estourou. Quando ele estourou, ele pegou fogo, porque aquele atrito do ferro com a pista terminou por gerar as fagulhas de ferro e junto com o pneu, que é inflamável, houve aquele incêndio. O motorista, obviamente, parou a carreta, pegou o extintor de incêndio, deu a volta e tentou conter chamas. Mas quando ele já chegou com o extintor e jogou a goma para apagar o fogo, ele percebeu que não dava mais tempo, porque o fogo... Então ele imaginou, sabendo a carga altamente, digamos assim, exposta, não contou conversa, fugiu, entrou no mato e, segundo ele disse para o gerente, a gente teve acesso aqui ao diálogo dele com ele correu o máximo que pôde para dentro do mato. Por quê? Porque um cilindro desse, se ele venha a explodir com essa potência que ele tem, de 250 bar, ele ia causar um estrago gigantesco em todo o local. Um cilindro, ele tinha 80. Para você ter uma ideia, eram 6.000 metros cúbicos de gás natural que ele estava transportando. César, bom, esse primeiro acidente, César, com os cilindros, o incêndio no caminhão, ele aconteceu ainda na noite de ontem ou já pela madrugada? Foi por volta de meia-noite, precisamente entre 12 horas da noite, 23 horas e 1 hora da madrugada já deste sábado. E aí, logo em seguida, a polícia militar veio para o local. Quando a polícia chegou no local, a carreta ainda estava queimando. A gente, inclusive, recebemos vídeos agora há pouco, nós estamos aguardando apenas a confirmação do próprio sargento, que é o responsável pela segurança lá no município de Upanema, confirmando que ele esteve no local, assistiu a carreta queimando. Ele confirmou que não encontrou o motorista, que o motorista realmente, sabendo do risco de uma grande explosão que poderia acontecer no local, ele não voltou mais para o local. Ele foi embora. Ele procurou outro destino. E, nesse local, a Polícia Militar teve toda a oportunidade de fazer o isolamento dessa carreta. Fechar os dois lados da BR, tanto de um lado quanto do outro. Poderia ser uma espécie de sinalização com ramos de árvores, como geralmente os motoristas fazem, quando não tem aqueles luminosos que eles colocam na pista, para informar que existe alguma interrupção mais à frente.
Nesse caso, quando o fogo queimou, sanou por volta de 2h30, 3 horas da madrugada, os policiais da cidade de Ipanema foram embora. Deixaram lá aquela carcaça com 80 cilindros ainda todos carregados de gás, porque eles não explodiram, porque eles têm uma válvula que quando aquece, essa válvula trava, fecha, prende o gás. Então, por isso que os cilindros não explodiram. Eles vão deixar desse jeito. Então, o que sobrou aí por volta das 3 da madrugada foi uma carreta incendiada, cilindros de gás que ainda poderiam explodir, porque estavam lá ainda carregados, e sem nenhuma sinalização. O que você está me dizendo é que a partir das 3 da madrugada a rodovia ficou vazia, os policiais deixaram o local, os policiais militares, e não sinalizaram a rodovia, não sinalizaram esse caminhão. Exatamente. Aí, por volta de 4 horas, 4h20, 4h30, aconteceu a fatalidade da família do jovem, já é jovem, né, 42 anos, pode dizer que é jovem, né, do Everaldo José da Penha, que é daí da cidade, e daí da cidade a gente lamenta muito, inclusive, que ficou todo mundo chocado com a brutalidade desse acidente, tirando a vida de uma família inteira, pessoas jovens, por sinal. Se dirigia nesse mesmo, digamos assim, nessa mesma sequência que o caminhão viajava, no mesmo destino que o caminhão viajava. Como não havia sinalização nenhuma e as luzes do caminhão, aquelas luminosas da traseira do caminhão, todas tinham queimado, era só uma carcaça preta, não houve como o motorista do Gol vermelho, no caso Everaldo José da Penha, visualizar em tempo de frear o carro e não engavetar, como engavetou, e terminou acontecendo a tragédia do carro. Ok, César, como foi o resgate desses corpos, o trabalho dos bombeiros, isso durou em torno de quantas horas? O resgate, na verdade, a Polícia Rodoviária Federal, ela disse que recebeu o comunicado deste acidente por volta de 4h40, que não recebeu o comunicado da explosão da carreta. Ele diz apenas que recebeu o comunicado do acidente do veículo na carreta. Já o motorista da carreta disse para o chefe dele que comunicou à Polícia Rodoviária Federal do que havia acontecido. E, por lei, ele tinha que comunicar também ao Corpo de Bombeiros, porque ele estava transportando uma carga inflamável. O Corpo de Bombeiros, aqui da cidade de Mossoró, eu fiz contato com eles e eles disseram que também não receberam essa comunicação deste motorista de que havia essa carcaça com essa enorme quantidade de gás natural armazenado em cilindro nesse local. Isso é o que a gente levou. Quando houve o comunicado de 4h30, 4h40 da manhã, a Polícia Rodoviária Federal se dirigiu ao local junto com o Corpo de Bombeiro, que o Corpo de Bombeiro foi quem arregaçou a porta do veículo, fez a verificação das pessoas que estavam dentro, e aí encontraram a jovem de nome Yedja Stefani, ainda com vida. Claro, ela não morreu, está no hospital, internada aqui em Mossoró, no Hospital Regional Tarcísio Maia, inclusive aguardando, os familiares já devem estar chegando aqui na cidade. E aí socorreram ela aqui para a cidade de Mossoró. Os corpos foi acionado o Instituto Técnico Científico de Perícia aqui de Mossoró, junto com a Polícia Civil, para já iniciar as investigações para apurar a responsabilidade do acidente. O ITEP removeu todos os corpos aqui para a cidade de Mossoró, onde procedeu exames e já fez toda a identificação, todos os exames já foram feitos, e eu acredito que os corpos já estão prontos para serem liberados para seus familiares de velório aí na cidade de Santa Cruz de Capibaribe. César, muito obrigado pelas informações, pelo contato que você faz aqui com a gente, certo? Deixamos aí também o nosso abraço a toda a sua equipe, o pessoal da imprensa de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Claro que esse nosso contato é em meio a uma tragédia, a um momento muito ruim para as duas regiões, tanto para o agreste de Pernambuco, quanto para o Rio Grande do Norte. E nós estaremos ainda cumprindo com o nosso papel, trocando ainda muitas informações durante as próximas horas, durante os próximos dias. Eu que agradeço o contato e fico à disposição. Ok, conversamos então com o César Alves, jornalista, como eu falei, lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, na região onde aconteceu essa tragédia. E aí, enfim, chama muita atenção, né, os detalhes, quando a gente tem agora a revelação dos detalhes de como esse acidente aconteceu. O acidente foi causado pela falta de sinalização em um caminhão de gás, de cilindros de gás que pegou fogo,
Esse acidente do caminhão aconteceu por volta da meia-noite. Passaram-se horas com esse caminhão queimando. A Polícia Militar esteve no local, mas não fez o isolamento, não fez a sinalização. Por volta das 3 horas, o incêndio cessou. O caminhão ficou no local sem sinalização e aí, às 4h40 da madrugada, essa família que seguia do Rio Grande do Norte, com destino a Santa Cruz do Capibaribe, após passarem os últimos dias no litoral, passava pela rodovia e aí houve a infelicidade desse choque violento com o caminhão que estava parado, né, sem sinalização, ainda escura a rodovia e, infelizmente, temos esse saldo dessas 4 pessoas mortas. Só finalizando, as últimas informações que temos é que o velório deve acontecer no Cabana Clube, pelo menos das 2 irmãs e do garotinho que morreu nesse acidente. A outra vítima, o rapaz, ele será velado em uma residência, não temos ainda a informação do endereço, os corpos ainda não chegaram a Santa Cruz do Capibaribe. Vamos estar acompanhando com os nossos colegas lá no Rio Grande do Norte as informações em relação à liberação desses corpos. Amanhã, durante todo o dia, teremos bastante informações. A vítima que sobreviveu, a Uedja, ela teve uma fratura no fêmur, está sendo acompanhada no Hospital Regional lá na cidade de Mossoró e, claro, também que nas próximas horas, nos próximos dias, nós teremos todas as informações. O Santa Cruz Online vai ter prioridade durante essa cobertura, nas próximas horas, durante o dia, amanhã também, trazendo as informações sobre esse velório que vai acontecer dessa família de forma trágica na nossa região. Ney Lima, direto da nossa redação.